Boa tarde a vocês e bem-vindo a mais uma aula no modo pandemia de princípios de sistemática e biogeografia. Essa é a última aula que nós iremos abordar alguns temas relacionados com a cladística que complementam as duas últimas aulas que a gente teve, mas eu chamo a atenção de vocês que a aula número 5 é uma aula super importante e que toda vez que vocês tiverem uma oportunidade, eu acho que vale a pena vocês reverem. Na aula de hoje a gente dividiu ela em 5 componentes, né? No primeiro delas eu vou falar sobre conteúdo informativo de cladogramas, que tipo de informação a gente pode colocar ali, certo? Depois eu vou entrar um pouco sobre a inferência de tempo absoluto, depois eu falo um pouco de descrições de cladogramas e por fim eu falo de árvores de consenso. Esses são os temas relacionados com a teoria cladística. No final, na aula 6.05, eu vou falar para vocês algumas estratégias que podem ser usadas para você testar hipóteses biológicas usando inferência filogenética, que deverão ser usadas nos exercícios que vocês deverão fazer hoje à tarde. Tudo bem? Então vamos lá. Eu começo a perguntando para vocês qual é a diferença que eu observo entre esse diagrama aqui e esse diagrama aqui. Se vocês notarem, eles dizem a mesma coisa com relação à relação de parentesco entre esses terminais. Só que tem alguma coisa em B que não tem em A. Notem que os ramos do cladograma B, eles foram desenhados de formas diferenciais. E isso é uma informação relevante. Isso está relacionado com o que nós chamamos de comprimento de ramo, certo? Esses números aqui que eu coloquei em cima desses ramos, eles indicam o comprimento de cada um desses ramos. Em parcimônia, em particular, o comprimento de ramo ele está relacionado com o número de transformações presentes em cada ramo. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho 12 transformações nesse ramo, eu tenho 4 nesse ramo, eu tenho 6 nesse ramo. Então, comprimento de ramo é proporcional ao número de transformações dentro do conceito da cladística, utilizando como critério de otimalidade parcimônia. Se a gente entrar em verossimilhança e análise bayesiana, que são outros critérios de otimização, aí o comprimento de ramo ele expressa algo diferente, mas isso não vem ao caso aqui, certo? Agora, uma vez que a gente tem essa noção de que a gente pode desenhar esse cladograma expressando isso, é uma coisa a ser considerada, porque notem, isso dá para a gente a noção de que alguns ramos ou alguns nós têm maior suporte do que outros. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês olharem esse nó aqui, ó, esse nó aqui tem 3 transformações, 6 transformações, certo? Esse nó aqui tem 9 transformações. Então, em termos gerais, esse nó aqui, ó, ele tem maior suporte do que esse nó aqui, certo? E suporte aqui significa número de evidências sustentando que aquele é um grupo, certo? Eu chamo a atenção para vocês a esse nó aqui, certo? Que eu fiz de propósito para explicar dois conceitos importantes para vocês. Notem o seguinte, esse caráter, ele é distribuído da seguinte forma. Notem, eu tenho uma transformação aqui de 0 para 1, certo? E eu tenho uma transformação de 1 para 0 aqui, certo? Então, o que aconteceu com esse caráter? Ele sofreu uma transformação do estado plesiomórfico para o estado apomórfico e depois houve uma reversão no táxon número 5, certo? A pergunta que eu faço para vocês é se essa otimização pode ser explicada de outra forma. E se ela pode ser explicada de outra forma, nós dizemos que essa otimização ela é ambígua, no sentido de que eu posso explicar isso de outra forma. E a outra forma que eu posso explicar é essa. Eu posso assumir que houve uma transformação independente de 1 para 0, de 0 para 1 aqui, da mesma forma que houve outra de 0 para 1 aqui, independente. Quais são as consequências nesse caso em particular? A primeira delas é o seguinte, esse nó aqui, que tinha uma única transformação, passa a ter 0, certo? Então, a primeira coisa que a gente nota é que o comprimento desse ramo, em decorrência da ambiguidade da otimização, varia de 0 para 1.
E isso muda nesse ramo aqui também. Eu tinha 8 transformações, agora eu tenho 9. E aqui eu tinha 2, agora eu tenho 3. Certo? Então, otimizações ambíguas, elas mudam o comprimento de ramo. Então, o comprimento de ramo, ele só é certo quando você não tem otimizações diferentes. Certo? Em caso de caracteres como esse, você tem ambiguidade, você tem comprimentos de ramo variando. Em esse caso em particular aqui, especialmente nessa região aqui do cladograma, tem uma implicação ainda maior. Notem o seguinte, se eu tenho variação de 0 a 1, significa que o suporte ali pode ser 1 ou pode ser 0. Né? 0 significa que eu não tenho suporte para esse nó. Toda vez que eu não tiver suporte para um nó, eu sou obrigado a colapsar esse nó. Ou seja, fazer com que ele não existe, gerando uma politomia. Certo? Então, nesse caso, eu colapsei esse nó, eu diminuí a resolução do cladograma, porque um cladograma totalmente resolvido significa que ele tem todos os nós dicotomizados, certo? E agora eu perdi o suporte para aquele nó, certo? Então, qual é a lição para tirar daqui? Toda vez que eu não tenho suporte para um nó, eu sou obrigado a colapsar. Existem nós cujo suporte é ambíguo. Por quê? Porque ele depende de otimização de caractere. E otimização de caractere, invariavelmente, pode mudar comprimentos de ramos. Então, recapitulando os conceitos importantes desse componente da aula. Comprimento de ramo, então, no caso da parcimônia, é o número de transformações, né? Ele é proporcional ao número de transformações. Otimização ambígua são aquelas otimizações que dependem de outras otimizações igualmente parcimoniosas ou que podem ter outras otimizações igualmente parcimoniosas. O suporte do nó, ele é decorrência do número de transformações que eu tenho. Então, se eu tenho uma única transformação sustentando um nó e ela é ambígua, o suporte daquele nó é ambíguo. E toda vez que eu não tenho suporte para um nó, eu colapso esse nó, eu faço com que esse cladograma reduza a resolução dele. Tudo bem? Era isso. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre inferência de tempo absoluto. Muito bem? Até mais!